Isaías capítulo 31, nós vamos dar sequência a essa série de mensagens. Já estamos na quinta mensagem, e eu não sei quantos puderam acompanhar todas elas. Mas se não, nós temos aí o nosso canal no YouTube, e você vai poder então ouvir as mensagens. São mensagens gravadas em áudio, né? Não vídeo, mas ali tem uma imagem, você vai poder acompanhar toda a série de mensagens. Um tema muito importante, eu estava pela manhã aqui na ministração do pastor Israel, aprendendo um pouquinho mais, e fomos muito abençoados. Você que não pôde estar conosco, foi um culto maravilhoso, aprendemos bastante, né? Devemos ficar atentos aos sinais, cuidar para que esses rumores proféticos que andam por aí não nos assustem. Devemos estar ligados com os acontecimentos internacionais, mas principalmente, quem estava aqui, estava atento, entendeu quando ele disse o quanto nós devemos estar preparados, despreocupados com o que vai acontecer no Oriente Médio, em Israel, mas o quanto nós devemos estar preparados. A qualquer momento, algo grandioso há de acontecer. Enquanto a gente fica esperando a bomba atômica, o anúncio de tal e tal coisa, a gente se esquece de que, se não estivermos em santidade, não vai adiantar muita coisa. Então nós precisamos ficar atentos a tudo isso, mas principalmente nos mantermos em santidade. Dando sequência, então, Isaías capítulo 31, eu vou ler o versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavalheiros, porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, é bálsamo para as nossas feridas, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que esta palavra seja guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti, que esses ais divinos que temos aprendido neste lugar não sejam por conta das nossas vidas, mas pelo um tempo do passado que não queremos que volte mais. Queremos ser um Israel obediente, o Israel que anda aliançado contigo e o Israel que aguarda a tua salvação. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Então, queridos, a gente tem falado, Isaías é aquele que tem uma visão profética sobre muitas situações. O livro de Isaías é vasto, né, em nos ensinar uma caminhada firme. Começa com Isaías recebendo o chamado do Senhor e entendendo o quanto ele não é capaz de ser profeta, mas o quanto Deus o capacita. Naquela visão de Isaías 6, quando ele vê o Senhor no alto e sublime trono, e ali os serafins voavam com 6 asas. É uma visão surpreendente do chamamento de Isaías. E logo depois, preparado, né, com a sua boca purificada, ele começa a anunciar o aspecto messiânico, ele começa a ter visões do Messias que viria. Israel não está preparado para isso. E o grande motivo de Israel não estar devidamente preparado é o afastamento do povo. O povo está afastado por muitos motivos. Aqui Isaías está pontuando uma situação que muito irava a Deus. Era a confiança que Israel tinha nas nações que não eram amigas, e por mais que fossem, e a desconfiança do agir no Senhor. Em 17 anos pastoreando essa igreja, eu tenho reforçado isso. Você pode confiar em pai, mãe, amigos, irmãos, pastores, igrejas. Você pode confiar no armamento, você pode confiar na segurança, nas autoridades. Você pode confiar em quem você quiser. Você só não pode desconfiar do Senhor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós precisamos, antes de confiar nos médicos, nos advogados, nos juízes, que podem nos decepcionar, confiar primeiro no Senhor. Orar a Deus para que coloque no nosso caminho as pessoas que serão usadas como instrumentos dele. E aí sim, Deus pode usar a Babilônia, o Egito, quem quer que seja. O que está acontecendo com Israel, que faz com que Deus
delibere os ais e diga: ai, não acredito que Israel está fazendo isso. Ai de Israel que continua fazendo tal e tal coisa. Ai dos meus filhos que se esqueceram da aliança que tinha comigo. São expressões de lamento, irmãos. Mas não é o ai dos gritos pessoais, não é a dor de Deus. É a dor que os filhos de Deus poderiam evitar. Então, essa série de mensagens serve para refletirmos um pouquinho como Deus sente pesar pelas nossas vidas. Como Deus vê, muitas vezes, nós indo em direção contrária, e Ele, pela sua justiça irrevogável, não pode simplesmente impedir que a gente faça o mal. Foi deliberado uma liberdade que chamamos de livre-arbítrio, que nós temos direito de fazer escolhas. Quando o apóstolo Paulo fala quanto ao que podemos, o que não devemos, o que é proibido, o que não é, ele diz: olha, tudo nos é lícito. Veja como Paulo está banhado do Espírito Santo. Ele diz: tudo é lícito, você faz o que você quiser, mas nem tudo te convém. Como quem diz: lei da semeadura. Nós vamos colher daquilo que semearmos. Mas eu posso fazer tal e tal coisa? Pode fazer o que você quiser, você pode até desistir. Mas tudo o que você fizer trará uma consequência. Então, o amor de Deus, muitas vezes incompreendido pelos homens, é justamente por essa liberdade que Ele nos dá e por esse amor atrativo que faz com que a gente possa se aproximar dEle sem intenções, sem segundas intenções. Se aproximar de Deus porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Nesse quinto ai de Isaías, o que Isaías está falando? Declarando a insatisfação de Deus. Deus está repudiando uma aliança que Israel está fazendo com o Egito. Isso aqui é fato, é histórico. Mas antes que a gente pense na história, vamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos aplicar o momento em que nós nos sentimos injustiçados. E imediatamente, isso é comum a todos nós, vamos colocar na justiça e resolver esta questão. Se você está colocando na justiça, você está dizendo que confia no advogado e confia que o juiz te dará a vitória. Mas o quanto, antes que isso aconteça, o quanto você confia em Deus, que pode colocar o bom advogado, que pode colocar o bom juiz para legislar sobre a sua causa, fazer com que a justiça prevaleça. O quanto você confia em Deus? O quanto você entrega uma causa nas mãos de Deus? O quanto nós vamos aos médicos despreocupados, confiando que aquele profissional vai nos curar e não terminar de nos matar? Ou confiamos demasiadamente em Deus e secundariamente nos homens, ou já desconfiamos de Deus. Por isso o crente não precisa se desesperar. Deus está no controle de toda a nossa vida, louvado seja o Senhor. Por isso nós encontramos muitos decepcionados com Deus de uma forma equivocada, porque deixam para recorrer a Ele quando Ele já ofereceu tanta ajuda e recusamos. E pedimos ajuda a todos, batemos nas portas e buscamos em pessoas, conhecemos pessoas que podem nos ajudar, sim, mas se Deus quiser. Se Deus não quiser, muitos dirão não. Quantas vezes você já foi decepcionado por alguém que podia lhe ajudar e não lhe ajudou? Talvez fosse uma forma de Deus mostrar o quanto nós devemos contar, primeiramente, com a misericórdia, com o auxílio, e essa relação de filhos que devemos ter. Como eu tenho pensado sobre a comunhão da igreja através da nossa escola bíblica, das lições, como eu tenho pensado o quanto a igreja está perdendo essa liga, sabe? Esse momento gostoso de estarmos juntos, de trocar o culto da amizade, do amor, do carinho das pessoas, do aperto de mão, de olho no olho, de ver pessoas, de concordar e discordar de pessoas. Nós estamos perdendo isso, queridos. A igreja, de uma forma em geral, no mundo, vamos falar assim, o pouco que eu conheço, ela está se tornando uma igreja fria na comunhão. Uma igreja que tudo se resolve pela tecnologia, tudo se resolve de modo prático. A igreja está se tornando a praticidade das praticidades. A igreja precisa ser objetiva. No pensamento moderno, a igreja não precisa ser presencial.
Pode ser virtual, eu concordo, para aqueles que estão impedidos de estarem presentes, para aqueles que não têm os 2 pés para vir à casa de Deus, para aqueles que estão aprisionados, para aqueles que estão hospitalizados. A igreja virtual é a misericórdia de Deus para alcançar todas as pessoas. Mas para aqueles que têm pés e mãos perfeitas, intelectualidade, razão e têm liberdade de ir e vir, a igreja virtual não deveria servir para isso. A igreja virtual deveria servir apenas para os incapacitados. Então, por que estamos perdendo isso? Porque estamos cedendo a alianças que não são favoráveis, né, à comunhão, e alianças que não agradam a Deus. No caso de Israel dos tempos antigos, logicamente, Deus está irado com Israel e usa Isaías para manifestar essa ira. Pense num Deus irado. Jonathan Edwards, um grande teólogo, ele escreve um livro gigantesco de uma pregação que, segundo a história, durou dias. Uma pregação que durou dias, não foram horas. Essa pregação se transformou num livro, Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Pensa como ele estava para ministrar horas e horas a fio, dias, irmãos, dias. Como funcionou, eu não sei. Mas ele estava tomado pelo Espírito de Deus. E dizendo, Deus está irado, e se você não se converter, Deus vai matar você e lançar sua alma no inferno. E nem por isso o mundo mudou. Nem Israel, vendo os poderes de Deus, a abertura do mar, as pragas, o mover de Deus, as libertações, os livramentos, nem por isso Israel foi fiel ao Senhor. Mesmo depois da gente conhecer todas essas histórias aqui, compiladas na Bíblia, mesmo assim nós não entendemos o que Deus pode fazer. Por que desacreditamos? Por que fazemos alianças ainda com aqueles que não temem a Deus? E olha que não estamos entrando no campo do julgo desigual, não, tá? São alianças que fazemos de confiança, muitas vezes, naqueles que nunca confiaram em Deus. Aí a gente lembra do ditado, diga-me quem andas, que eu te direi quem tu és. Como podia Israel, o povo temente ao Deus invisível, confiar numa nação que tinha tantos deuses, que confiava mais na águia, na serpente, no gato, no bezerro, do que propriamente no Deus verdadeiro. Então a gente estuda, às vezes não traz isso para a nossa vida. O texto de Isaías vai nos ajudar um pouquinho a entender essa naturalidade que nós temos quando nós estamos angustiados, momentos difíceis. Quando a gente está em dificuldade, a gente pede ajuda em todo lado, não é verdade? Sabe aquele vizinho, nunca aconteceu com você, eu espero, mas você conhece alguém que viveu isso. Aquele vizinho que você nunca deu bom dia para ele, mas na hora que a sua casa pega fogo, você bate na porta dele pedindo um extintor de incêndio? Você já viu povos inimigos se ajudando quando há um terremoto? Nações que brigavam, param tudo para socorrer os outros? A angústia faz isso. A angústia faz a gente refletir quem nós somos de verdade. Os momentos difíceis mostram o quanto nós somos frágeis, dependemos uns dos outros e dependemos principalmente de Deus. É o momento em que até o ateu diz, ai meu Deus, quando ele está em desespero. Por mais que ele não tenha nenhuma relação com Deus algum, no seu íntimo, na sua alma, sabe que há um Deus criador. Esse Deus que ele deveria ter uma relação o tempo todo. Mas a questão que desagradava o Senhor era exatamente aonde eles estavam buscando ajuda. Em que lugar? Por que buscar ajuda no Egito? Eu vou ler de novo o versículo 1. Ai dos que descem, e aqui a expressão descer é geográfico, tá? Israel está situado num lugar alto e para buscar ajuda eles têm que descer. No sentido mesmo de rebaixar. O texto literal fala de andar em profundidade. É como se nós voltássemos as costas. Você lembra de Saul quando, desesperado por não ter mais o profeta Samuel com ele, Saul vai buscar ajuda numa feiticeira.
Um homem que foi levantado por Deus, está agora buscando ajuda no ocultismo. Uma mulher que vivia em meio à necromancia, fazia magia com órgãos, né, internos de mortos, de cadáveres, de animais, essas coisas ocultas que acontecem por aí. Pensa numa situação vexatória para Deus. Para Deus, porque o homem, que deveria ser homem de Deus, está agora se voltando para a feitiçaria. Essa ira de Deus com relação a Israel é algo muito literal, irmãos. Isaías está tentando dizer que eles estão buscando ajuda no lugar errado. Um lugar que aprisionou Israel, um lugar que escravizou Israel, agora está servindo de apoio para Israel. Não significa orgulho. Pensa numa situação em que a provocação não é exército contra exército. É uma provocação espiritual, é o diabo, é o próprio inimigo, o fazedor de ídolos, aquele que coloca no coração dos homens a fabricação de ídolos, está agora sendo requisitado para ajudar um povo que deveria confiar no Deus invisível. E que, dependendo da ajuda que eles recebessem, eles iam ter que se curvar aos deuses do Egito. Pensa numa situação dessa, depois de tudo que Deus fez. Então, aos nossos olhos, logicamente, nós acabamos cedendo na nossa angústia, na nossa dificuldade, de pedir ajuda em lugares que, de verdade, queridos, não ajudarão. E mesmo quando ajudam com intenção de cobrar de volta. É quando o inimigo dá com uma mão para tirar com a outra, para não dizer com as duas. É quando nós não percebemos o oferecimento do mundo, e aqui o Egito, no sentido espiritual, vai representando o mundo, a relação secular que nós temos. Você já viu alguém, também não é o seu caso, que precisou de um dinheiro extra e não conseguiu nos modos legais e foi pedir ao agiota. E logo depois que ele resolveu o seu problema, ele arrumou um problema muito maior. Porque enquanto ele não conseguia nos meios legais, que poderia emprestar e cobrar juros, ele conseguiu no meio ilegal, que não só cobra, mas como pode tirar a própria vida daquele que deve. Isso é buscar ajuda no Egito. Isso é não confiar no modo em que Deus vai fazer, no jeito que Deus vai agir. Então, aos olhos carnais, aqui o profeta Isaías vai falando que o Egito tem um exército. Israel está vivendo as suas guerras. O Egito, se usar esse exército a favor de Israel, vai ser muito boa a guerra. Eles vão vencer a guerra. Mas quem disse que para a gente vencer uma guerra nós precisamos de muita gente? Quem disse que para a gente vencer uma guerra nós precisamos de todos a nosso favor? Nós só precisamos de Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nós e Deus somos maioria, diga glória a Deus por isso. Isso tem que ser uma verdade em nós, queridos. Isso não pode ser só um momento de culto, em que a gente se anima em dizer isso, mas isso tem que ser uma verdade. Se você andar com Deus, você não precisa mais de ninguém. Não é que não precise, você não vai necessitar de pedir ajuda, e se Deus enviar ajuda, você vai entender que é Deus que está enviando ajuda. Porque o diabo, de vez em quando, ele envia ajuda também. Ah, como envia, irmãos. Israel era fera, craque, em receber ajuda de nações que logo depois iam cobrar deles. Essa relação é um tanto quanto perigosa. Quando a gente estuda, por exemplo, a história do rei Salomão, que é muito abençoado por Deus, recebe toda a herança do seu pai Davi, vive em meio a uma paz que não é aparente, os inimigos não avançam. Salomão não deflagrou nenhuma guerra contra ele, Salomão está em paz, muito abençoado por Deus, multiplicou, prosperou, fez e aconteceu, mas ele cedeu a ter no ambiente de paz uma aliança com nações inimigas. É quando os textos vão dizer que Salomão mostrava tudo o que ele tinha no seu reino. Ele, feliz da vida, ele dizia: olha, isso aqui eu multipliquei, olha as pedras preciosas, olha o ouro que eu tenho. Muito bem. O inimigo viu tudo o que ele tinha, e quando o inimigo conseguiu abocanhar, não pestanejou. Roubaram até as pedras preciosas incrustadas nas paredes. Aí você entende?
Quando há uma expressão, o que não é visto, não é cobiçado. Salomão fez alianças que no coração de Deus não eram agradáveis. Deus deu para ele. Deus não deu. Essa palavra não existia no tempo de Salomão, mas Deus não deu para Salomão ostentar. O que Deus te dá não é para você ostentar. É para você glorificar a Deus com tudo que Ele te dá. E quanto mais você dá glória a Deus, mais o Senhor libera sobre a sua vida. Mas não é para ostentar. Essa aliança é uma aliança de fontes estragadas. Aí você pode lembrar daqueles que buscam ajuda em lugares que nunca ajudarão. Drogas, prostituição, criminalidade. No momento do desespero vale tudo, né? O ser humano bate em todas as portas. Nas religiões, no ocultismo, naquilo que verdadeiramente, não só aos olhos, mas ao coração, não seria bom. Essa é uma forma de dizer o quanto nós não confiamos demasiadamente em Deus. É descansar. Você lembra que a Bíblia diz que o nosso trabalho é descansar nele? Descansar no Senhor não é cruzar os braços. A gente não descansa de braços cruzados. Braços cruzados significa não querer fazer, ou não desejar fazer, ou ter preguiça de fazer. Ou não querer, negar a ajuda. Descansar no Senhor é descansar, é dormir, é fechar os olhos. É confiar que o mal não pode atingir você, porque o Senhor está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Lembra disso? Isso é confiar no Senhor demasiadamente, queridos. Então, a força e a potência do Egito estão aqui sendo, trazidos à tona, e isso desagradou muito a Deus. E isso estava se transformando numa ilusão para Israel. Depois de tudo que eles viram Deus fazer, depois de tudo que eles presenciaram, Deus dando livramentos com mão forte, fechando a boca do leão, assustando os cavaleiros do Egito, fazendo coisas que o mundo até hoje não entende e busca respostas. Eles ainda estavam buscando fazer aliança com o inimigo. É interessante a gente pensar nesse aspecto do quanto a igreja cristã, a igreja da graça, a igreja do Novo Testamento, já deveria ser madura o suficiente para não cometer os mesmos vacilos que Israel cometia. Porque qualquer um do Antigo Testamento diria, mas eu não tinha o Espírito Santo. Vocês têm. E eles estariam certos. Nós temos o Espírito de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse Espírito de Deus que está sobre nós deveria ser o guia, o suficiente para tomarmos decisões acertadas. Então o Senhor vai declarar através de Isaías que ele jamais se engana. Versículo 2, lê comigo aí. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir o quê? A desgraça. Aqui tem uma conotação que nos leva a pensar exatamente no livro de Eclesiastes. Se você gosta, por exemplo, há alguns livros aí nas prateleiras, não sei nem se algumas livrarias já até fecharam, editoras, porque o povo está tão tecnológico, as grandes livrarias estão fechando. O povo não quer mais ler. Infelizmente, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. E hoje nós somos atraídos muitas vezes para estarmos numa comunidade de fé, numa igreja, por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente ouve. É impressionante quando somos tentados pelos nossos olhos. Deveríamos ser conduzidos pelos nossos ouvidos. Então vou repetir, a fé é pelo que a gente ouve e não pelo que a gente vê. Então diz aqui que o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Aqui, no momento da desgraça, no momento da ausência da graça, no momento da tragédia, no momento da dor, todos se tornam sábios. Daí Salomão dizer que há mais sabedoria no sepultamento, mais proveito num lugar que nós não gostaríamos de estar, do que numa festa. Porque ali nós percebemos o que é a vida verdadeiramente. Ali nós percebemos a fragilidade do homem, em que quando nós estamos saudáveis, com dinheiro e alegres, muitas vezes não percebemos.
Nos esquecemos de viver na dependência de Deus. É disso que Isaías está falando com Israel de uma outra forma, usando as palavras dele. Então diz, versículo 2, porém o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Os que ajudam os que praticam o mal. Quem são esses que ajudam os que praticam o mal? Os que não denunciam a maldade. Você entende por que a igreja não pode se calar diante do pecado? Porque quando eu me calo, eu ajudo os que praticam a maldade. E se eu me calar, por mais que eu não cometa a maldade, se eu me calar, o meu silêncio irrita Deus. É aquela questão do Apocalipse. Olha, antes você fosse quente ou frio, porque morno, essa ideia de ficar em cima do muro quanto ao pecado, essa ideia de não denunciar o pecado está aqui, irmãos. A igreja, e aí trazendo para um contexto mais atual, a igreja protestante deveria mudar de nome. A gente não protesta contra mais nada. Não estou falando de política, estou falando de futebol, estou falando de ambiente espiritual. A igreja não protesta mais contra o pecado. A igreja faz aliança com os pecadores. A igreja não protesta mais contra as coisas erradas. A igreja está vivendo um tempo em que tudo é normal e não é normal. Não é normal não lermos a Bíblia. Não é normal não jejuarmos. Não é. Tem alguma coisa acontecendo com a igreja? Não é normal olhar o pecado e dizer, fazer o quê, né, pastor? Fazer o quê? Denunciar. Mas denunciar para quem? Não é para as autoridades. É denunciar para aquele que pode fazer algo. E o único que pode fazer algo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí eu volto à questão da oração. Denunciar para Deus é conversar com Deus. É dizer que algo está saindo do prumo e por mais que ele saiba, nós não nos contentamos. E aí Deus está usando Isaías para dizer, eu vou trazer o juízo, hein? São palavras de advertência. O que isso faz eu pensar, irmãos, que o povo do Antigo Testamento não conseguia ler sobre a graça, estudar sobre a graça, mas eles viviam debaixo da mesma graça que nós vivemos hoje. Num aspecto diferente, porque o que é a graça, senão, traduzido de uma forma simples, um favor que nós não merecemos. Israel fazendo aliança com o Egito não merece o amor de Deus, mas Deus o amava. Israel fazendo aliança com o Egito não merecia livramento, e Deus dava livramento. Olha para a nossa vida agora, nós merecemos o quê? De verdade? Nada. Mas pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele não só nos ama, mas como Ele nos convida a experimentar da sua graça, nos oferece uma família de fé, ministrações que vão ao nosso coração e mudam, transformam as coisas. Está aqui, queridos. Isaías está profetizando juízo e não está dando prazo, né? Porque, lamentavelmente, a igreja moderna, ela se assusta mais quando há prazos. Se eu estivesse aqui trazendo uma revelação profética e dizendo que você só tem 3 dias para consertar a sua casa, o que você faria? Se eu tivesse um chamamento profético, daqueles que, esse que eu estou vendo já, sabe? Aquele ambiente que você entende, eu creio, mas não é o meu chamado. Meu chamado é fazer com que você use a razão, que você pergunte a Deus e confirme no seu coração o que Ele vai traduzir para você. Vez por outra, Deus mostra algumas coisas que são, como diz aí o dito popular, batata. Conhece a expressão batata? Acertei na mosca? Deus mostrou e eu alertei. Mas se fosse depender de conselhos, se o conselho fosse bom, ninguém dava. Eu já estaria rico, né, irmãos? Puxa, eu devia vender conselhos, porque, pastor para dar conselho. Pastor dá conselho, todos os pastores dão conselho. Mas eu não estou preocupado com o resultado. Eu estou mais preocupado em você se manter aliançado com Deus e obedecer, do que propriamente o resultado, porque o resultado não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Fico feliz por você quando isso traz resultado bom. O que Isaías está agora dizendo diz respeito ao juízo. Vamos dar um pulinho lá em Deuteronômio? Não desmarca Isaías, não. Deuteronômio capítulo 5.
quando Deus tem um particular com Moisés e diz que Moisés precisa transmitir ao povo algo muito sério. Olha aqui, Deuteronômio 5, versículo 1. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel. E eu vou tentar usar aqui o hebraico que você nunca mais vai se esquecer. Shema. Shema. Ouve, Israel. Mas não é só ouvir. É ouvir, fazer com que desça o coração, deixar guardado para quando você precisar e subir a sua razão. O ouvir nosso é só, você ouviu, a pessoa diz assim, ouvi, mas não entendeu nada. Você ouviu o que eu disse? Você já se pegou fazendo isso com alguém? Você ouviu o que eu disse? A pessoa ouviu. Repete. Não lembro bem, não ouviu nada. E o que é pior, às vezes repete, ouviu, mas não vai cumprir. Então, o Shema de Israel, quando Deus libera esta palavra, Shema Israel, é para Israel não apenas ouvir, prestar atenção, mas guardar no coração, processar na sua mente para obedecer. É tudo isso junto. Uma palavra simplesmente traz várias expressões. E o Shema está aqui para isso. Aí você entende por que há, me perdoem os professores, principalmente os de língua portuguesa, mas por que há um levante tão grande para depreciar a língua de uma nação? Porque quando nós não temos palavras adequadas, escute, isso é tão interessante, os linguistas entendem o que eu vou dizer. É tão interessante, não quando falamos bonito, ou quando usamos expressões que não conhecemos, mas quando nós temos o que chamamos de sinônimos, quando nós usamos palavras para construir uma ideia. Não é só dizer a palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que vai se reduzindo tudo. Tudo, a gente reduz tudo. Mas por que esse acento estava aqui? Tinha um porquê. Você removeu ele? Tá bom, e agora? Como é que fica a palavra? Vamos depreciando isso, irmãos. Isso é no mundo inteiro, todas as línguas sofrem com isso. Por que não usamos mais expressões que diziam alguma coisa e hoje usamos expressões que não dizem nada? Quando você diz assim, legal, o que significa legal? Que gostou? Que é mais ou menos? Ou que é muito bom? Ou que é excelente? É tudo diferente. E aí, como é que eu estou? Legal. Você quer dizer o que com isso? Entenda que falta alguma coisa. Essa ideia de faltar alguma coisa é justamente o que não podia faltar em Israel. Talvez daqui a gente perceba o quanto é difícil falar hebraico, o quanto é difícil falar o grego, porque essas nações preservavam a sua linguagem de uma forma mais pura. Antes falássemos tupi-guarani. Não sei nada do tupi nem do guarani. Mas antes entendêssemos melhor uns aos outros com a língua natural. Aí a gente foi se permitindo a tudo isso. Hoje surgem expressões americanizadas, né? Que a gente nem entende o que está dizendo. E tudo é muito resumido. Então eu vou voltar ao Shema, hein? Moisés chamou todo Israel e lhe disse: ouça, Israel, processe, coloque no coração, processe na sua mente e obedeça. Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, Moisés explicando a situação, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus enfatiza para isso ficar registrado, e o judeu ensinava de pai para filho, tradição oral. Explicava, não tinham livros, não tinha pendrive, não tinha internet, não tinha nada. Você quer aprender algo hoje, você vai no Google. Olha, é uma boa fonte para memória, para trazer a memória, mas não é fonte de estudo, tá? Procure saber o que está acontecendo. O Google só aponta. Lá você descobre o que serve e o que não serve.
Não pega de primeira e manda para frente não, tá? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, na casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, como é que Deus vê um idólatra? Alguém que odeia Deus. Depois de ter descoberto a grandeza de Deus, o Deus invisível, o Deus criador, nós ainda nos permitimos a certas idolatrias. E eu não estou falando para pessoas ímpias, estou falando para pessoas libertas. Mas que idolatria seria esta, pastor? Quando nós idolatramos pai e mãe mais do que a Deus. Quando nós idolatramos esposo e esposa, filhos mais do que a Deus. Quando nós idolatramos e declaramos amor ao nosso dinheiro mais do que o que Deus pode fazer por nós. É desconfiança. Lembra do que estávamos falando no início? Ou confiamos em Deus, ou vamos confiar em qualquer pessoa. E essas pessoas podem nos enganar. Isso que está acontecendo é porque o Egito, queridos, era uma nação endeusada. O Egito, quando ocorre o episódio de José, que vai para lá e faz o Egito prosperar, porque Deus estava com José. Você lembra da história? O Egito vai sofrer a fome como todas as nações ao seu redor. Mas havia ali um homem temente a Deus, que estava sendo subjugado pelos seus próprios irmãos, que honrava a Deus acima de todas as coisas, que se manteve aliançado com o Senhor acima de tudo, e Deus o fez prosperar. E onde ele estava? No Egito. Se José não é escorraçado pelos irmãos, ele prospera juntamente com a casa do seu pai Jacó. Todos os irmãos seriam abençoados como José. Mas como eles recusaram a aliança que José tinha com Deus, eles negligenciaram tudo que Deus mostrava a José através dos sonhos, eles venderam José, quase mataram José. Mas esse quase é maravilhoso, né? Porque se os nossos inimigos desejassem e nós não estivéssemos guardados por Deus, eles já teriam nos destruído. Então você pode dizer glória a Deus, porque quase o inimigo nos alcançou, quase o inimigo nos fez desistir. Aqui estamos nós dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Quase. Não importa o que tenha acontecido com você, mas tem situações que a gente acha que não vai mais, né? Ok, quase, fica no quase. Porque o nosso tempo só termina quando Deus quer. É assim que funciona com Deus, não é do nosso tempo. Então, José está no Egito e ele começa a prosperar. Deus está dando prosperidade? Perdão. A história fala que o Egito prosperou, mas Deus está dando prosperidade a José. Daí entendermos que quando há alguém abençoado por Deus, aliançado com Deus, fiel a Deus, não importa onde você esteja, se você está em Jerusalém ou se você está no Egito, onde você estiver, você vai prosperar. Tudo que você colocar as mãos se multiplicará, louvado seja o Senhor. Porque o crente tem essa coisa de, pastor, estou no emprego que só Jesus, só misericórdia, o inimigo está furioso. Fica lá, irmão. José estava no Egito e prosperou. Uma hora ele estava no calabouço, na outra hora ele era o vice, abaixo do faraó. Você esquece a história bíblica? Você esquece que Deus promove você para a glória dele, não pela tua própria glória. Então o Egito era endeusado. A gente tem algumas nações, né, se bem que isso está muito espalhado, que são endeusadas. Eu prefiro o país tal, prefiro o país tal. Tá bom, preferência, gosto, política, você pode escolher cor da bandeira, o que você quiser. Mas se você tem aliança com Deus, Deus faz você prosperar onde você está. Você pode estar aqui, eu não quero depreciar país nenhum, você pode estar no Paraguai, você pode estar em Cuba. Não fica preocupado não, irmão. Se Deus vai usar você para a glória dele, se você se permitir, então você não precisa fazer aliança com o Egito. Versículo 3, lá de Isaías 31, diz assim: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. Os dois, o Egito e quem pedir ajuda ao Egito.
e juntos todos perecerão. Está aqui, ó. Eu não sei quantos estavam aqui quando eu falei do Gabarola, dragãozinho que não cospe fogo. Foi uma das mensagens do Ai, se referindo justamente a que nação? O Egito. O Egito que tanto assusta, o Egito que tanto vira cobiça. Ah, se eu estiver no Egito, descansa teu coração, querido. Descansa teu coração, porque esse ai de Deus representa total desconfiança que o povo tem com relação a Israel. Aí Deus mostra através das pragas, dos terremotos, de tudo o que está acontecendo, mas também mostra através do livramento, da cura e dos milagres. O mesmo Deus que feriu o Egito lançando as pragas, o mesmo Deus foi o que voltou anos depois para levantar mortos, curar cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O mesmo Deus. Só que às vezes a gente não consegue perceber isso, né? E aí o que o Senhor declara? Que o Egito é um lobo vestido em pele de cordeiro. Escute isso. Todas as vezes que você ouvir uma mensagem que não for uma mensagem de caráter geográfico histórico, mas de cunho espiritual para trazer para a tua vida, o Egito significa o mundo. Quando falarmos do Egito, escute Deus falando para você, o mundo, ou o que não presta, o que irrita Deus, a idolatria do Egito. Lá no versículo 4 diz assim: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. E aí pela manhã, a gente foi bem explicado sobre como pode um míssil ser lançado em direção a Israel, e a primeira bateria, a segunda bateria, a terceira bateria de antimíssil, a quarta bateria, tudo falhou. Mas entende o milagre? Um vento lançou para longe. Como é que funciona isso, irmãos? Como se explica isso? Se não, glória, 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 glória a Deus. Aquele que faz quando nós não temos mais o que fazer. Quando se esgota a fé, quando se esgota as nossas possibilidades, quando a gente realmente percebe que não adianta fazer aliança com o Egito de forma alguma. Aqui a expressão que Isaías usa é a expressão do que ele está vivendo. O leão, os filhotinhos estão lá, pegaram a caça, estão mordendo, aí vem os pastores do deserto tentando assustar, vem com barulho. Não assusta, irmão. Você já tentou pegar a comida de um cachorro feroz quando ele está comendo? Se prepara para ser mordido. É Deus dizendo, não importa quantos vêm, não importa quantos são contra você, você estando aliançado com Deus, não importa se vem o inimigo com todo o seu exército, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é a confiança que devemos ter no Senhor, e não pensar em fazer aliança com o Egito. Não dá, irmãos. Como nós vivemos esse tempo em que os crentes confiam em tudo, menos no poder de Deus. Versículo 5, eu vou continuar lendo. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Isaías está dizendo, olha, vocês estão preocupados, as nações estão vindo contra vocês, mas como é que vocês vão pedir ajuda ao Egito? Aí eu volto para a nossa realidade. Às vezes você está na sua casa olhando tudo o que está acontecendo. O mundo é feroz, irmãos. As armadilhas são grandes. Nós temos pessoas que estão desistindo de viver, e eu não gosto muito da expressão suicídio, para não promover o que é mal. Mas tem pessoas desistindo de viver porque estão endividadas. Tem pessoas desistindo de viver porque foram ameaçadas. Tem pessoas desistindo de viver porque foram abandonadas. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor pagou as nossas dívidas. O Senhor é aquele que cura Israel. Louvado seja Deus.
Entende por que nós devemos confiar no Senhor acima de tudo? O que Deus está prometendo a Israel é proteção total, irmãos, é salvação exclusiva, é graça imediata, é liberdade de ir e vir, louvado seja o Senhor. Ou você acha que nesse momento, nas horas da noite, muitos crentes não frequentam mais os cultos à noite? Essa evasão noturna da igreja não é só uma característica dessa igreja. Eu converso com pastores de outras denominações e que eles falam: pastor, eu vou mudar meu culto para amanhã. O que o senhor acha? Eu digo: faz bem. Faz bem. Eu acho que você tem que ter um pela manhã, um à tarde e um à noite. Mas por que 3 cultos? Porque o povo primeiro gosta de escolher. Eles não priorizam Deus. Fazem escolha. Segundo, porque o mundo está difícil. Aquele que tinha o domingo para ir à igreja, não tem mais. O patrão já roubou o domingo dele. Hoje eu estava indo buscar o preletor lá na Pavuna e vi uma loja de ferragem aberta. Isso era 8h30 da manhã, um domingo. Porque o domingo não é mais do Senhor. O domingo é de todo mundo, é do patrão, é dos que escraviza, é do que é escravizado. Ah, mas se for uma emergência para mim é hospital, irmão. Se o cano estourar e ligarem para você agora dizendo: o cano na sua casa estourou, descansa no Senhor, porque tem um anjo bombeiro hidráulico que Deus colocou lá. Você pode dizer glória a Deus? Aí às vezes a gente não entende essas coisas. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Descanse seu coração. Tudo o que precisamos fazer, e Deus está falando isso para Israel, entender o que está acontecendo, é o que hoje a gente pode entender bem no sentido de conversão e transformação. São 2 coisas que o crente confunde muito. Eu vou explicar para você. Lê comigo o versículo 6. Quando ele diz assim: ó filhos de Israel, voltem-se, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Quando Israel vai fazer aliança com o Egito, a expressão que nós poderíamos usar hoje é: Israel está se desviando do Senhor. A gente usa essa expressão quando um crente deixa de vir à igreja, quando volta às velhas práticas, a gente diz: o irmão está desviado. É uma expressão correta. Essa expressão tem que ser entendida com relação à conversão, que a gente confunde muito. Quando a gente encontra uma pessoa que não tem Deus no coração, a gente diz para ele o quê? Você tem que se converter. Está errado. Ele não tem que se converter. A expressão que Jesus usa com Pedro, quando Pedro participa da última ceia. Quem é Pedro? Crente. Quem ele segue? Jesus. Ele está participando da última ceia e ele fala uma coisa que mostra que ele não está bem. Pedro não estava, como diz a expressão, Pedro não estava puro não, irmãos. Aquele vinho que ele bebeu com Jesus na última ceia estava forte demais. Porque Jesus diz para ele: quando você se converter, Pedro, porque Pedro estava dizendo que ia morrer com Jesus, né? Que ia até o final. Não, Jesus, estou contigo. Que negócio é esse de morrer? Eu morro contigo. E aí logo depois Jesus diz: Pedro, quando você se converter, ajude seus irmãos, porque você é menino na fé. Você vai encarar uma realidade maravilhosa, você vai crescer na fé, mas nesse momento você é menino. O que Jesus estava dizendo? Não é que ele não era crente. Ele acreditava, ele seguia Jesus, ele largou as redes, ele largou a família, ele largou tudo para seguir Jesus. O problema é que ele estava passando do ponto. Olha aí a ideia da conversão. O que Isaías está dizendo para Israel? Volte-se. Ele foi direto. Aí é quando Deus fez... Aí Israel olha e lembra de Deus, porque ele estava indo e descendo para o Egito. Quando Pedro diz que vai morrer com Jesus, Jesus vê que aquilo não está bom, Pedro não está bem, aquilo o diabo está influenciando ele, verdadeiramente Jesus está dizendo: você precisa se converter, Pedro. E lá na frente, pode continuar pensando assim, mas vai chegar uma hora que você vai voltar para mim. Conversão é para aquele que já conhece Jesus. Então o que eu devo dizer para aquele que não conhece? Transformação. É quando o apóstolo Paulo escreveu nos Romanos capítulo 12, vai dizer: permitam-se ser transformados, para que você possa aproveitar a boa, perfeita e a vontade agradável de Deus. É a metanoia. Lembra que a gente já falou aqui? Quando eu permito que a minha mente seja transformada, eu vou vivendo com Cristo. E se eu passar do ponto, eu tenho que me converter. Então conversão não é para ímpio.
Conversão é para crente. Nós precisamos nos converter todos os dias. E quando a gente se afasta de Deus, aí que a gente precisa de conversão. Essa ideia de dizer eu sou convertido é muito raso. Nós precisamos primeiramente ser transformados. Aí a gente usa uma outra expressão, aquela pessoa se afastou de Deus porque ele não era convertido. Não, não era. Ele não era nem transformado. Porque quando há uma transformação, a nossa mente, lembra do Shema? A gente ouve, a nossa fé é gerada pelo que a gente ouve, a gente coloca no coração, começamos a ser transformados. A nossa mente não funciona mais do mesmo jeito. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, agora é santo e fiel. Tudo isso acontece para quê, irmãos? Para mostrar para Deus que nós fomos transformados pelo poder de Deus. E aí sim, na nossa andança de crente, se alguma coisa sair do caminho, a gente precisa se converter. Pedro estava passando direto. Pedro estava todo saidinho. Pedro era saidinho, né? Pedro andava com a espada, Pedro queria defender, Pedro queria matar soldado. Jesus diz, vai, meu filho, vai. Essa conversão é propícia a você porque você já me conhece. Você vai descobrir que sem mim nada você pode fazer. Então aprenda isso, coloque no seu coração, a transformação é uma mudança de mente. Tem que mudar a mente, senão o resto não muda. E a conversão é para quem já teve a mente mudada e não conseguiu manter essa mudança. É para quem já conhece Cristo, é para quem já tem experiência com Cristo, então precisamos de conversão. Vai chegar um dia, né, como Israel experimentou, haverá um dia em que o Egito verdadeiramente vai tentar se transformar. Aí a gente fala da conversão daqueles que nunca quiseram nada com Jesus, mas nunca quiseram mesmo. Aqueles que não acreditavam na igreja, não acreditavam nas suas palavras, só que vai ser tarde demais. Versículo 7. Pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá pela espada não de homem, a espada não de um ser humano a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sabe por que aquela imagem das pirâmides ali na TV? Porque o Egito era uma potência mundial. E hoje o Egito é conhecido pelo seu deserto. Tem cidade grande no Egito, Cairo, cidades, mas não prospera. Porque o Egito se sentia maior do que Deus, porque eles fabricavam seus deuses. O que sobrou daqueles homens e suas dinastias? Túmulos. Pirâmides nada mais são do que túmulos de tesouros enterrados e saqueados. Os exércitos que o Egito tinha no período de Israel antigo, não tem mais. Qualquer nação que invadiu o Egito destrói, irmãos. Qualquer nação. Acho que até a Guarda Municipal do Rio de Janeiro derruba o Egito. Brincadeira, tá? Tem alguém da Guarda Municipal aí? Não, eu estou usando uma força auxiliar para dizer que é suficiente. Sabe por quê? Porque eles estão parados na história. Eles ficaram envolvidos com tanta idolatria que Deus os abandonou. E mesmo assim, muitos ainda buscam auxílio no Egito. Essa ideia de jogar os ídolos fora, nós vamos ver expressões na Bíblia, nos textos bíblicos, que falam que aqueles que confiavam nos seus ídolos vão se envergonhar de tal maneira que vão tentar esconder os ídolos nas rochas. Mas Deus vai ver. Eu ouvi um testemunho brevíssimo de uma pessoa, não sei se era convertida na TV, quando ela quase morreu por ter feito uma cirurgia estética, essas que fazem aí, geralmente as mulheres, homens também fazem, mas geralmente as mulheres, cirurgias de aprimoramento corporal,
Não era uma correção por um acidente. Não, era uma... Quer colocar mais isso, mais aquilo, aumenta aqui, injeta aquilo. E deu ruim, estragou, apodreceu a carne, a coisa ficou horrível, quase morreu. Se não fossem vários médicos, gastou dinheiro. Na reportagem ela disse assim: eu idolatrava a mim mesmo. Eu olhava para o espelho e queria me ver cada vez mais bela. E hoje eu tenho vergonha de olhar para mim mesmo. Isso é o que vai acontecer com aqueles que idolatram, ao invés de adorar a Deus, o Todo-Poderoso. Para a gente ir encerrando aqui a questão da sentença, lá no versículo 9, só o comecinho diz assim: de medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira. Quem estava pela manhã ouviu quando o pastor Israel Iveri falou sobre o judeu que não vai reconhecer. Enquanto a nação, de uma forma em geral, não reconhecer, na visão judaico-messiânica, Jesus não voltará. É uma visão dos judeus. Não entro nessas questões. Eu só sei que eu tenho que estar preparado para quando Jesus me chamar. Se vai ser pisando no monte, se vai ser no meio do Maracanã, não estou preocupado. Porque eu sei que muitos esperaram a volta do Senhor e esses já fecharam os olhos antes do Senhor voltar. E aí o que vale é o momento, como você está. A ideia de crédito é complicado, né? A gente acumula crédito com Deus, mas quando a gente erra, a gente zera os créditos. A gente zera tudo. E tem que começar tudo de novo. Verdadeiramente, quando eu ouvi o pastor pregando sobre isso, ele falou exatamente sobre essa questão de o judeu não acreditar. Como não acreditou no primeiro tempo, pode ser que não acredite, estão relutando. Algo vai acontecer de extraordinário para que eles entendam e reconheçam Jesus. E aí, mesmo que ele não tocou nesse assunto, mas mesmo que não seja o Jesus que os crentes pregam, porque aí são vários Jesus, né? São vários, irmãos. Vamos ser francos. O Jesus que a Nova Vida prega é um. O Jesus que a Igreja Universal prega é outro. O Jesus do Paiva Neto da LBV é outro. O Jesus espírita é outro. Tem um Jesus para cada gosto. Criamos o Jesus. Não vou dizer que aqui é o definitivo, é o verdadeiro. Eu me esforço para ouvi-lo. Eu me esforço. A nossa igreja não vai trazer essa presunção, dizer que aqui está certo, lá está errado. Mas tem coisas que, quando confrontamos com a Bíblia, irmãos, a gente vai dizer: misericórdia, por que fazem isso? Porque são idólatras. Porque idolatram o dinheiro. Porque idolatram o status. Está tudo aqui. Continuando o versículo 9. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira. Desertar, só pode desertar aquele que um dia serviu. Desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Olha aqui, ó. O coração de todos é a terra que Deus passeia. Deus conhece o coração do Egito, Deus conhece o coração de Israel, e Deus conhece o nosso coração. E quando Ele nos provar pelo fogo, o que vai ser revelado no nosso coração? Confiamos em Deus ou confiamos na força do Egito? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Como nós precisamos nos converter nos nossos pensamentos, como nós precisamos olhar para o Senhor, mesmo quando fechamos os olhos. Talvez melhor dizer, principalmente quando fechamos os olhos. Quando entendemos que quando as forças dos homens se esgotam, só o agir de Deus pode nos livrar. Quando os inimigos se agigantam contra nós, só as mãos poderosas de Deus podem nos dar livramentos. Querido Deus e eterno Pai, como é bom ouvir a Tua voz nesta noite, neste santo lugar. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós
Como é bom saber que o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Declaramos que não há outro Deus. Declaramos que Tu és a rocha que conhecemos. Declaramos que a nossa confiança está no Senhor acima de todas as coisas. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina a confiar em Ti acima de todas as coisas. Ajude-nos a nos afastar dos ídolos estranhos e do Egito. Tu és o único digno de receber.